Jeremias, um nome que ressoa ao longo dos séculos, é sem dúvida uma das figuras mais profundas e comoventes da Bíblia. Vivendo em um tempo de grande turbulência, ele foi chamado para uma missão quase impossível: alertar o reino de Judá sobre a destruição iminente que viria como consequência de sua infidelidade a Deus. E aqui estamos nós, mergulhando na história desse profeta que, com lágrimas nos olhos e uma voz trêmula, proclamava as verdades divinas que poucos estavam dispostos a ouvir. Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia e Promessa. Eu sou a Rafaela. Neste vídeo eu estarei vendo com vocês este filme sobre o profeta Jeremias, conhecido como o profeta Chorão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você e toque também no sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos continuar? Jeremias, um nome que ressoa ao longo dos séculos, é sem dúvida uma das figuras mais profundas e comoventes da Bíblia. Vivendo em um tempo de grande turbulência, ele foi chamado para uma missão quase impossível: alertar o reino de Judá sobre a destruição iminente que viria como consequência de sua infidelidade a Deus. E aqui estamos nós, mergulhando na história desse profeta que, com lágrimas nos olhos e uma voz trêmula, proclamava as verdades divinas que poucos estavam dispostos a ouvir. Imagine um tempo em que a nação escolhida estava à beira do colapso e Deus, em sua infinita misericórdia, ainda enviava mensagens de advertência, de esperança, de julgamento e de restauração através de um homem. Esse era Jeremias, o profeta das lágrimas. Nascido no final do século 7 a.C., Jeremias cresceu em uma época de mudanças políticas e religiosas drásticas. O reino de Judá, governado por uma sucessão de reis que frequentemente desviavam o povo dos caminhos de Deus, estava em declínio. A nação, uma vez próspera e protegida pela aliança com o Senhor, agora caminhava em direção à destruição. E foi neste contexto que Deus chamou Jeremias para ser sua voz entre o povo, uma voz que clamava no deserto espiritual e obediência. A Bíblia nos conta que antes mesmo de nascer, ele já havia sido separado para essa missão. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Uma missão divina que ele não podia recusar. Que lindo, né? Antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi. Antes. E essa palavra eu creio que é para nós também. Deus, ele tem um chamado conosco desde quando nós estamos dentro do ventre de nossa mãe. Isso aumenta a nossa fé e dá aquele sentimento de gratidão a Deus por ele ter nos escolhido. Seguranças. Ele não se via como um grande orador, nem como alguém capaz de confrontar reis e nações. Quando Deus o chamou, sua reação imediata foi de hesitação. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. A humanidade de Jeremias transparece nesse momento. Ele era, afinal, apenas um jovem, ciente de suas limitações. No entanto, Deus não se impressiona com as fraquezas humanas, pois sua força se aperfeiçoa justamente na fraqueza. E assim, o Senhor respondeu ao temor de Jeremias com uma promessa de presença constante. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:7-8. Ainda assim, o profeta se levantou com o coração apertado para enfrentar o desafio. Ele sabia que não falava por si, mas por Deus. Aquele que o conhecia desde o ventre de sua mãe o havia separado para proclamar as palavras que ninguém mais queria dizer.
E assim, com vendo aí? lágrimas nos olhos, Jeremias começou seu ministério, um ministério que força seria se marcado pela aperfeiçoa em nossa tristeza, pelo fraqueza. sofrimento Que coisa e pela linda, né? fidelidade Toma, vai inabalável tomando ao Deus posse da aí dessa Bíblia. palavra. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias ecoavam como um último chamado ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastres e destruição, mas também da necessidade de retornar a Deus, de abraçar novamente os mandamentos e a aliança que haviam sido negligenciados. E assim, começamos nossa jornada pela vida e pelo ministério de Jeremias, o profeta das lágrimas. Ao explorarmos sua história, veremos não apenas um homem que sofreu por sua fé, mas também um servo fiel, que apesar das adversidades, permaneceu firme na missão que Deus lhe confiou. O chamado de Jeremias o lançou em uma missão árdua e cheia de desafios. Ele não seria apenas um profeta, mas o porta-voz de Deus em tempos de grande crise. Durante o reinado do justo Josias, havia esperança de que Judá retornasse aos caminhos do Senhor. Mas à medida que os anos passaram, ficou claro que o coração do povo ainda estava endurecido. Jeremias foi encarregado de uma missão que exigiria coragem inabalável: advertir Judá sobre a iminente destruição caso não se arrependesse de seus pecados. A nação, que havia se afastado das fontes de águas vivas, estava agora prestes a colher os frutos amargos de sua rebelião. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2:13. A missão de Jeremias era, em sua essência, um ato de amor divino. Deus, em sua misericórdia, não queria que seu povo perecesse, mas que se arrependesse e voltasse para ele. No entanto, a tarefa de Jeremias era tudo menos fácil. Ele enfrentava diariamente a resistência de um povo que não queria ouvir a verdade, que preferia as palavras suaves dos falsos profetas às advertências duras, mas necessárias, de Deus. A idolatria e a corrupção espiritual eram os principais alvos das mensagens de Jeremias. Ele via como o povo de Deus havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, como haviam se afastado do verdadeiro Deus para seguir deuses falsos que nada podiam fazer por eles. O coração de Jeremias doía ao ver a degradação espiritual de Judá, uma nação que outrora fora chamada para ser santa e separada. Ele proclamava com fervor as palavras que o Senhor lhe dava, palavras que expunham o pecado do povo e os chamavam de volta à retidão. Mas, apesar de suas advertências, Jeremias enfrentava o desprezo e a rejeição de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos, que deveriam ter sido os primeiros a ouvir e se arrepender. Em meio à sua missão, Jeremias se deparava com um dilema: como continuar pregando para um povo que se recusava a ouvir? Ainda assim, ele perseverava, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Suas advertências não eram apenas palavras ao vento, mas uma tentativa desesperada de salvar Judá da destruição. A cada nova profecia, a cada nova mensagem, Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu próprio coração estava pesado com o fardo que carregava. Ele sabia que seu ministério não seria medido pelo número de conversões ou pela popularidade, mas pela sua fidelidade ao chamado divino. À medida que Jeremias avançava em sua missão profética, as consequências de sua fidelidade a Deus começaram a se manifestar de forma dolorosa. Ele se tornava cada vez mais uma figura controversa em Judá, alguém que não tinha medo de confrontar a corrupção e a idolatria da época. Mas essa ousadia não veio sem um custo. Jeremias enfrentou perseguições implacáveis, tanto por parte do povo quanto dos líderes religiosos e políticos. Seu compromisso em proclamar a verdade divina, ainda que impopular, fez dele um alvo constante de ataques e represálias.
O próprio Deus havia advertido Jeremias de que ele enfrentaria resistência, mas também lhe prometeu que não o abandonaria. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:19. Entre as muitas adversidades que Jeremias enfrentou, uma das mais notórias foi a prisão ordenada pelo sacerdote Pashur. Jeremias, obedecendo ao chamado de Deus, não se intimidava em falar a verdade, mesmo quando essa verdade era dolorosa e impopular. Ele havia recebido uma palavra dura do Senhor, uma profecia que anunciava a destruição iminente de Jerusalém e do templo, o coração espiritual de Judá. Para o povo e seus líderes religiosos, era inconcebível que Deus permitisse tal desastre, especialmente contra sua própria casa, o templo. Mas Jeremias, com a convicção que só pode vir de uma profunda comunhão com Deus, proclamava essas palavras de juízo nas portas do templo, exortando o povo a se arrepender antes que fosse tarde demais. Entre os líderes religiosos que se opunham ferozmente a Jeremias estava Pashur, o sacerdote encarregado da segurança do templo. Pashur não suportava as profecias de destruição de Jeremias, considerando-as uma ameaça à estabilidade e à autoridade dos líderes religiosos. Para ele, Jeremias era um agitador, alguém que precisava ser silenciado para que a ordem fosse mantida. O sacerdote via as mensagens de Jeremias como um ataque direto à sua própria posição e ao status quo que ele representava. Jeremias foi colocado em um cepo, um dispositivo de tortura que prendia as mãos e os pés, forçando o corpo a uma posição dolorosa. Esse cepo foi colocado na porta superior de Benjamim, uma das entradas principais do templo, onde todos que passassem poderiam ver o profeta em sua aflição. Era uma tentativa clara de desacreditar Jeremias, mostrando-o como um criminoso aos olhos do povo. Durante toda aquela noite, Jeremias permaneceu no cepo, suportando a dor física e a humilhação pública. No entanto, mesmo em meio a essa adversidade, o profeta não perdeu sua determinação. Ele sabia que sua missão era maior do que o sofrimento momentâneo. Na manhã seguinte, quando Pashur mandou libertá-lo, Jeremias não recuou. Em vez de ceder à pressão e abandonar sua mensagem, ele proferiu uma nova profecia, desta vez diretamente contra Pashur. Ele anunciou que o nome de Pashur seria mudado para Magor-Missabibe, que significa terror por todos os lados, um nome que refletia o destino que aguardava o sacerdote. Jeremias declarou que Pashur e sua família seriam levados cativos para a Babilônia, onde morreriam e seriam enterrados, como consequência de sua rebeldia contra Deus. Jeremias 21:6. No entanto, a jornada de Jeremias não foi apenas uma de bravura exterior. Ele também lutou internamente com as dificuldades de seu chamado. Em momentos de profunda angústia. É exatamente isso que acontece, né? No nosso meio. Se alguém se levanta para falar algo de Deus, ali o líder espiritual é igual esse profeta aqui, esse homem aqui, né, Pashur. Ele tinha o Jeremias como um perturbador, um perseguidor. E nos nossos dias eu acredito que não é diferente. Quando você se levanta para você falar algo de Deus, as pessoas pensam que você está se levantando contra a pessoa, que é algo pessoal, né? E assim, dentro também das igrejas, eu já vi muitas questões assim, você não pode falar a sua opinião em relação a nada, que geralmente os líderes dentro dos departamentos, quando você se levanta para dar, às vezes, até uma opinião, geralmente eles não aceitam, né? Já se levanta logo falando que o diabo está se levantando, enfim. E às vezes é até o próprio Deus, né? Tornado uma figura extremamente impopular entre os líderes políticos e militares de Judá. Entre os mais furiosos com as profecias de Jeremias estavam os príncipes de Judá, que o viam como uma ameaça à sua autoridade e à própria sobrevivência da cidade.
Eles foram até o rei Zedequias e exigiram que Jeremias fosse punido severamente. Zedequias, um rei fraco e indeciso, que oscilava entre o temor dos líderes e a consciência da verdade nas palavras de Jeremias, cedeu à pressão dos príncipes. Com a permissão do rei, eles tomaram Jeremias e decidiram livrar-se dele da forma mais cruel que podiam imaginar, jogando-o em uma cisterna. A cisterna em questão era um antigo reservatório de água, situado no pátio da prisão, e pertencia a Malquias, um dos príncipes. Naquela época, a cisterna já não continha mais água, mas estava cheia de lama espessa e profunda. Glória a Deus. Sem qualquer forma de se mover ou escapar, Jeremias foi jogado na cisterna, afundando na lama até o ponto de quase não conseguir se mexer. A escuridão, o frio e a umidade o envolviam, e a morte por inanição ou sufocamento parecia inevitável. Os príncipes acreditavam que, deixando Jeremias ali, eles poderiam finalmente silenciá-lo sem a necessidade de derramar seu sangue diretamente. No entanto, em meio a essa situação terrível, a providência divina agiu de maneira inesperada. Ebed-Meleque, um etíope que servia na corte do rei Zedequias, soube do que havia acontecido com Jeremias. Ebed-Meleque era um homem de coração compassivo e, apesar dos riscos, decidiu interceder pelo profeta. Ele foi até o rei e corajosamente denunciou a injustiça que estava sendo cometida contra Jeremias. Zedequias, talvez movido pela culpa ou pela lembrança das advertências de Jeremias, autorizou Ebed-Meleque a resgatar o profeta da cisterna. Ebed-Meleque, então, reuniu alguns homens e improvisou cordas feitas de trapos e roupas velhas. Ele baixou essas cordas na cisterna e, com cuidado, orientou Jeremias a colocá-las sob os braços para ser puxado para fora. Esse ato de bondade e coragem salvou a vida de Jeremias, que, ao ser resgatado da cisterna, estava exausto e coberto de lama, mas ainda vivo. Após o resgate, Jeremias foi colocado de volta na prisão do pátio, onde, embora ainda encarcerado, pelo menos estava seguro das terríveis condições da cisterna. Esse episódio da cisterna de lama não é apenas um relato de perseguição, mas também... Meus irmãos, Jeremias foi um homem que sentiu na pele, né? Você pregar para um povo que não quer ouvir, dói na vida dos servos de Deus. Mas Jeremias, ele foi exemplo. É um exemplo para nós de não desistir. A história nos lembra que, por mais profunda que seja a cisterna de dificuldades na qual nos encontramos, há sempre esperança e resgate na fidelidade de Deus. Tempos depois, já em liberdade, o ministério de Jeremias avançava. Suas mensagens tornaram-se cada vez mais sombrias e urgentes. Ele havia sido chamado para proclamar o juízo de Deus sobre Judá, e uma das mais devastadoras profecias que recebeu dizia respeito à destruição de Jerusalém. Esta cidade, que havia sido o centro da adoração a Deus e símbolo de sua presença entre o povo, estava agora destinada à ruína por causa da contínua desobediência e rebeldia dos seus habitantes. Jeremias não poupava palavras ao descrever o desastre que estava por vir, e suas advertências se tornaram o centro de seu ministério. Eis que eu mandarei buscar todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei deles um espanto, e um assobio, e uma desolação perpétua. Jeremias 25:9. O impacto das profecias de Jeremias era profundo, especialmente porque ele falava contra a crença popular de que Jerusalém era inviolável. Muitos em Judá acreditavam que Deus jamais permitiria que sua cidade santa fosse destruída, especialmente o templo, onde sua presença havia habitado.
No entanto, Jeremias, com coragem e convicção, desafiava essa falsa segurança. Ele proclamava que a própria presença de Deus havia sido profanada pela idolatria e pelo pecado desenfreado do povo. Como resultado, Deus usaria Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como instrumento de seu juízo. Essa profecia não apenas chocou os ouvintes de Jeremias, mas também os enfureceu, pois era inconcebível que o próprio Deus permitisse que uma nação estrangeira destruísse sua cidade e levasse seu povo cativo. Um dos confrontos mais notáveis de Jeremias ocorreu com o falso profeta Ananias. Ananias, tentando oferecer uma mensagem de esperança que contradizia Jeremias, declarou publicamente que o jugo babilônico seria quebrado em 2 anos e que os cativos e os tesouros do templo seriam restaurados a Jerusalém. Jeremias, inicialmente, respondeu com uma ironia amarga, desejando que as palavras de Hananias fossem verdadeiras, mas sabendo que eram falsas. Ele então anunciou, em nome de Deus, que Hananias estava enganando o povo e que, em vez de paz, haveria guerra, fome e pestilência. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a sua palavra, então será conhecido como o profeta que o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, 9. Pouco tempo depois, Hananias morreu, confirmando a veracidade das palavras de Jeremias e o juízo de Deus sobre aqueles que distorciam suas palavras. Apesar da dureza de suas profecias, Jeremias também trouxe mensagens de esperança para o futuro. Em meio à destruição iminente, ele falou sobre a promessa de restauração, embora essa restauração só acontecesse após um período de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias 29, 10. Esta promessa, contida em uma carta enviada aos exilados na Babilônia, oferecia um vislumbre de esperança em meio à escuridão, mostrando que o juízo de Deus sempre vinha acompanhado de sua misericórdia e que ele não havia abandonado completamente seu povo. A profecia sobre a destruição de Jerusalém culminou em um dos momentos mais trágicos da história de Judá. Em 586 a.C., as palavras de Jeremias se cumpriram com precisão assustadora. Os babilônios invadiram a cidade, destruíram o templo e levaram grande parte da população em cativeiro. Aqueles que haviam zombado e rejeitado as palavras de Jeremias agora viviam a dura realidade que ele havia previsto. A cidade que outrora brilhava como um farol de glória foi reduzida a ruínas, e o lamento de Jeremias ecoou entre as pedras quebradas e os corações partidos dos poucos que sobreviveram. Esse episódio é um testemunho poderoso do cumprimento das promessas de Deus, tanto de juízo quanto de restauração. Jeremias, fiel ao seu chamado, proclamou a verdade divina mesmo quando ela era impopular. Tá vendo aí? O povo pensando que nunca que Deus ia destruir, né? Mas aí o profeta Jeremias alertava o povo que não é bem assim. Seus pecados já estão chegando às narinas de Deus. Soaria por gerações. Ele escreveu o livro de Lamentações. Este livro é um reflexo profundo e comovente do sofrimento de um homem que testemunhou a ruína completa de sua nação, sua cidade e seu povo. As palavras de Lamentações não são apenas um registro histórico, mas um grito de dor e desespero, uma expressão crua e visceral do luto coletivo de Israel. Como está sentada solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Lamentações 1:1. Este lamento inicial encapsula a transformação drástica de Jerusalém, de uma cidade vibrante e cheia de vida a uma desolada e abandonada. A poesia das Lamentações é estruturada em forma de acróstico, com cada capítulo iniciando com uma nova letra do alfabeto hebraico.
Esse formato reflete a tentativa de encontrar ordem em meio ao caos. Um esforço para articular de maneira organizada a dor e a confusão que seguiam a destruição. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, verte sua alma em cada linha, descrevendo não apenas a devastação física de Jerusalém, mas também o sentimento de abandono espiritual. Às vezes a gente pode estar até vendo isso, né, em nossos dias. Muitos profetas, muitos servos de Deus falando que vai ter paz, paz, e a gente olha para o povo não quer conserto, né? E aí acha que está tudo bem. Os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a tristeza e o lamento. Lamentações 2:5. As lamentações de Jeremias capturam a dor de um povo que enfrentava as consequências de sua própria desobediência. O profeta não apenas chora pelas perdas tangíveis, as vidas, os lares, o templo, mas também pela perda do favor de Deus. Ele reconhece que a destruição foi resultado do julgamento justo de Deus, mas isso não diminui a intensidade de sua dor. Jeremias expressa um sentimento de culpa coletiva, de que as calamidades que se abateram sobre Jerusalém foram merecidas devido aos pecados persistentes de seus habitantes. Pecaram os profetas e os sacerdotes na cidade santa, derramaram nela o sangue dos justos. Lamentações 4:13. Este reconhecimento do pecado e da justiça de Deus é um tema recorrente ao longo do livro, mostrando que mesmo em meio ao lamento, há uma compreensão de que Deus continua sendo justo e soberano. Contudo, em meio à escuridão das lamentações, há lampejos de esperança. Jeremias, mesmo em seu profundo sofrimento, não perde a visão da misericórdia de Deus. Ele lembra ao povo que a disciplina de Deus, embora severa, não é o fim da história. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Essas palavras oferecem uma âncora em meio à tempestade, uma lembrança de que, apesar de tudo, a fidelidade de Deus permanece. Elas sugerem que há um caminho para a restauração, que a graça de Deus é ainda maior que o juízo e que, eventualmente, Ele trará cura e renovação a seu povo. O livro de Lamentações não termina com uma resolução completa, mas deixa o leitor com um senso de expectativa e espera. Suas palavras nos lembram que, por mais dolorosas que sejam as consequências do pecado, a porta da esperança nunca está completamente fechada. Em Lamentações, o profeta não apenas narra a destruição de Jerusalém, mas também abre um caminho para o próximo capítulo da história de Israel. Um capítulo que será marcado pela renovação e pelo retorno à aliança com Deus. Nos últimos dias do ministério de Jeremias, o profeta enfrentou um cenário ainda mais desafiador. Com Jerusalém destruída e a maioria do povo exilado na Babilônia, os poucos que restaram em Judá estavam em desespero. Esses remanescentes, em vez de se voltarem para Deus e seguirem as palavras do profeta, decidiram seguir seus próprios caminhos, buscando proteção e segurança no Egito. Para eles, o Egito parecia ser a última esperança de escapar da ira babilônica, mas Jeremias, fiel ao seu chamado, continuou a adverti-los contra essa decisão. Ele proclamou que a segurança aparente que o Egito oferecia era uma ilusão e que a desobediência continuaria a trazer consequências terríveis. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vós mesmos vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em desolação e ninguém habita nelas. Jeremias 44:2. Apesar das advertências claras e diretas de Jeremias, os líderes e o povo de Judá estavam determinados a fugir para o Egito.
Eles ignoraram completamente as palavras do profeta, acusando-o de traição e afirmando que ele estava conspirando com os babilônios. Jeremias tentou de todas as maneiras dissuadir o povo de sua teimosia, mas seus esforços foram em vão. Finalmente, os líderes decidiram sequestrar Jeremias e levá-lo à força para o Egito, junto com o restante do povo. Esse ato de rebelião não apenas violava as ordens diretas de Deus, mas também selava o destino daqueles que o seguiram. No Egito, Jeremias continuou a profetizar, agora em uma terra estrangeira, longe da pátria devastada, mas suas palavras não perderam a clareza ou a intensidade. Sabeis que hoje testificais contra vós mesmos, visto que pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, nem andastes na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Jeremias 44, 23. No Egito, Jeremias entregou uma das suas últimas e mais sombrias profecias, que o julgamento de Deus seguiria o povo até aquela terra. Ele declarou que, assim como Jerusalém havia sido destruída, o Egito também enfrentaria o juízo divino, e os remanescentes de Judá, que haviam fugido para lá, não escapariam do alcance de Deus. O Egito, que eles viam como um refúgio seguro, se tornaria seu túmulo. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó Hofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, que procurava tirar-lhe a vida. Jeremias 44, 30. Essa profecia final foi uma sentença de morte para aqueles que persistiram em sua desobediência. Historicamente, não há registros bíblicos ou extrabíblicos detalhados que confirmem diretamente a realização específica de todas as partes dessa profecia da maneira exata que Jeremias descreveu. No entanto, é sabido que o Egito enfrentou várias invasões e conflitos durante esse período, incluindo ataques pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. Esses eventos poderiam ser vistos como o cumprimento geral da profecia de Jeremias sobre o juízo que viria sobre o Egito e sobre os judeus que fugiram para lá, apesar de a narrativa bíblica não fornecer uma conclusão definitiva sobre o destino desses refugiados. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre os últimos dias de Jeremias, as tradições judaicas e cristãs sugerem que o profeta encontrou um fim trágico no Egito. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado até a morte por seus próprios compatriotas, que se recusaram a ouvir suas palavras até o último momento. Esse destino sombrio, embora não confirmado pelas Escrituras, está em consonância com a vida de um profeta que constantemente enfrentou rejeição, perseguição e sofrimento por causa de sua fidelidade a Deus. A morte de Jeremias, seja como for que tenha ocorrido, marca o fim de um dos ministérios proféticos mais intensos e desafiadores da Bíblia. Jeremias, ao longo de sua vida, exemplificou o que significa ser fiel a Deus, mesmo quando todos ao seu redor se voltam contra ele. Suas profecias finais no Egito são um testemunho de sua inabalável devoção ao chamado divino, mesmo em face de um futuro incerto e perigoso. Ele nunca comprometeu a verdade, mesmo quando isso lhe custou tudo. A história de Jeremias, até seus últimos dias, é uma poderosa lembrança de que a obediência a Deus nem sempre leva a uma vida fácil, mas sempre leva a uma vida significativa e plena de propósito. E mesmo quando as vozes da desobediência parecem triunfar, a palavra de Deus, proclamada por seus servos fiéis, permanece imutável e eterna. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar no like e deixar seu comentário. E para continuar nos assistindo, é só clicar em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.
Tá vendo, pessoal? O profeta Jeremias não se hesitou de continuar na verdade. Ele foi um grande exemplo de profeta, de servo de Deus. Continuou firme ali, sofreu muito, teve outros apóstolos, teve apóstolos, né? Servos do Senhor, outros profetas também que passaram muitos sofrimentos também, e Jeremias é um deles. E nesse final aqui que falou que, segundo alguns registros, ele foi morto apedrejado pelos seus próprios compatriotas, né? Será que essa história é verdade mesmo? Se tiver alguém aqui que já estudou a fundo mais essa questão de como o profeta Jeremias morreu, se ele foi apedrejado mesmo, eu lembrei daquela passagem, né? No Novo Testamento, daquele rapaz que morreu apedrejado, Estevão. Estevão foi apedrejado, mas aí ele viu o céu aberto, é isso? Salvo engano. Então, meus queridos, chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, você transmite para o YouTube que esse conteúdo é relevante, é um conteúdo interessante, principalmente para as almas, né? E assim o YouTube vai enviar esse conteúdo para outras pessoas. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final. Que Deus venha abençoar a sua vida. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você não perde nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Que Deus venha estar abençoando cada um de vocês. E eu deixo essa frase para você. Cresça na fé, continue confiando no Senhor, porque Ele nunca falha. Até o próximo vídeo.